Então, pessoal, continuando aqui nossa aulinha, né? Vamos falar agora das listas, né? A gente já estudou as tuplas e vamos falar das listas. A principal diferença entre a tupla e a lista, tá? A lista é muito parecida com a tupla, é que a lista você pode editar, tá? Então depois que você cria ela, você pode modificar os elementos dentro dela, a gente já vai ver isso. E o comando para criação da lista é o colchete, tá? Então, se você colocar um parênteses aqui, ó, você está criando tupla. E se você colocar o parênteses, você está criando tuplas. E se você colocar o colchete, você está dizendo para o Python para criar uma lista. Então, vamos criar algumas listas aqui e brincar um pouquinho com elas. Então, eu vou criar essa lista aqui, a lista A, que ela tem a string span, a string eggs, o número 100 e o número 1234. Igualzinho o Python, né? Então, criei essa lista, ó, vou ver o type da variável A. Você vai ver que ele vai me dizer que esse type é uma lista, né? Veja que se eu colocar o parênteses aqui e executar, agora o A é uma tupla. Se eu pedir o tipo, ele é uma tupla, tá? Então, a diferença entre tupla e lista é simplesmente o colchete. Quando que você usa tupla e quando você usa lista, né, pessoal? Tupla é quando você não vai precisar modificar os elementos dentro aqui, né? E lista é quando você vai querer modificar, vai querer fazer algumas operações aí, tá? Então, de fato, você usar tuplas é mais rápido do que usar listas, mas a lista você pode modificar, tá? Então, a linguagem de programação, assim, quando você puder usar tupla, use tupla. Senão, se você precisar mexer nos elementos, você vai usar a lista, né? Então, criei essa lista de elementos. Para acessar os elementos, é a mesma coisa que o acesso de tupla. Ó. Se eu colocar o A 0, elemento índice 0, né, entre colchetes aqui o índice, eu acesso o primeiro elemento. Né? Se eu colocar A índice 3, eu vou acessar o 0, 1, 2, 3, o quarto elemento da lista. Né? Lembra que aqui é o índice, né? O índice começa no 0. Se eu acessar o índice menos 2, né? Lembra que esse aqui é o índice menos 1 e esse aqui é o índice menos 2. Então, estou acessando de trás para frente. Tá vendo? Peguei o elemento 100. E eu posso, da mesma forma, né, fazer os ranges da lista. Eu quero A do 1 até o 3, por exemplo. Né? Então, pegou os elementos do 1 até o 3, esses dois aqui. Né? 0, 1, 2 e 3. Então, eu pego esses dois aqui que vai do intervalo fechado aqui, intervalo aberto aqui. Lembra aquela historinha do acesso da tupla, né? Olha esse último comando aqui que interessante. Ele está mandando acessar do 1 até o menos 1. Quem que é o 1? Aqui é o 0, esse aqui é o 1. E quem que é o menos 1? O menos 1 é o último elemento, então ele vai acessar do 1 até o menos 1. Tá? Então, olha, acessou o, o 1, o 2 e quando chegou no menos 1 ele parou. Tá? Então, eu posso acessar também misturando os índices positivos e negativos aqui. Tem várias formas de acessar, né? Então, quando eu quiser os elementos do meio, essa notação é muito interessante, né? Você quer os elementos do interior da tua lista ou da tua tupla. Funciona para tupla, tudo que funciona tanto para tupla quanto para lista. Bem, agora vamos ver a grande diferença da tupla para lista, tá? As listas podem ser editadas, tudo bem? Então aqui eu vou criar minha lista A aqui. Podia colocar outro nome, tá? Não precisa, podia se chamar B. Vou até chamar essa aqui de B, ó. Só para ficar diferente, tá? Então se eu colocar aqui, ó, B0 recebe, né? Tá vendo? O B, o primeiro elemento é spam. Eu vou colocar B0 recebe 42. O que ele vai fazer? Ele vai acessar o índice 0 dessa lista aqui e vai trocar o que tem aqui pelo número 42. Tá? Se eu colocar o valor aqui, você vai ver que agora a lista é 42, eggs, 100 e 1, 2, 3, 4. Então eu modifiquei o elemento 0 da lista, né? O item 0 da lista.
Vamos modificar o outro item da lista, tá? Ah, eu posso modificar mais de um elemento por vez, ó. Se eu colocar um range aqui, ó, range de 0 até 3, né? Range de 0 até 3 vai pegar o elemento 0, o elemento 1 e o elemento 2, tá? E aí eu vou ter que colocar um número de elementos aqui, ó. 20, 30 e 40, né? Então, ó, aqui essa lista tem 3 elementos, eu estou passando 3 elementos. Então eu estou editando esses 3 primeiros valores da lista aqui, ó. Se eu printar a lista agora, o que que eu tenho? 20, 30 e 40, tá? Aqui teve um errinho aqui na apostila, deixa eu consertar, né? Então, usando o operador de slice... Opa, desculpa, pessoal. Aqui teve um erro aqui. Ele bagunçou todo o código aqui. Deixa eu refazer. Aqui eu só quero... Não sei o que eu fiz aqui. Deixa eu consertar. Então, ó, B recebeu isso aqui. Aí eu modifiquei o primeiro elemento para 42, imprimi o valor de B, tá? Aí em seguida, eu peguei a lista B dos elementos 0 até o 3, né? Então, se você rodar isso aqui, você vai ver que tenho uma lista com 3 elementos. E agora eu vou modificar esses 3 elementos de uma vez. Vou colocar os valores 20, 30 e 40. Então, estou editando a lista toda. Se eu imprimir a lista, agora eu tenho ela modificada aqui, né? Então, eu posso usar os slices, desde que o número de elementos da esquerda e da direita esteja batendo, né? Se aqui tem 3 elementos nesse seu slice, e aqui tem que ter 3 elementos, né? Nessa tupla aqui que você vai escrever, tá? Então, isso aí também é outra forma aí de você editar. Vamos fazer um teste aqui, ó. Vou criar uma tupla. T, 1, 2, 3, 4. Tá? Vou acessar o elemento 0, né? O valor 1, né? O primeiro elemento. E agora eu vou tentar escrever no primeiro elemento, ó, da tupla. T0 recebe 10. Olha o que vai acontecer. Ele reclama. Objetos tuplas não podem ser editados aqui. Então, eles não suportam que você coloque valores, né? Aplique valores a eles, tá bom? Então, quando você vê Object Does Not Support Item Assignment, né? Assignment é passar um valor, né? Então, você não pode editar tuplas. Tuplas não podem ser editadas. Tá joia? Então, essa é a maior diferença aí de tupla para vetor. Tupla para lista, tá? Deixa eu só mostrar uma coisa muito legal aqui para vocês, tá? Que é o seguinte. Nós podemos usar uns operadores interessantes aqui na tupla, tá? Se somamos duas tuplas ou listas com operador mais, o Python junta as tuplas. Se multiplicar uma lista com o operador estrela, asterisco, o Python repete os elementos da lista. Esse operador mais e vezes funciona tanto para tupla quanto para lista. Deixa eu só consertar meu exemplo aqui. Eu preciso pegar aqui esse A aqui, né? Pronto. Então, eu vou criar essa tupla A, né? Quer dizer, essa lista A, estou criando essa lista. Então, aqui eu criei a lista A, né? Aquela mesma lista que a gente estava usando antes de exemplo, né? Uma lista com elementos mistos. E agora, ó, eu vou criar uma lista B, tá? A lista B vai ser 1, 2, 3, 4 e 5. E vou pôr na memória as duas listas. E agora eu vou escrever A mais B, tá? A mais B. E vou executar. Veja que ele me retornou uma lista que é essas duas listas coladas. Então o operador mais pegou esses elementos aqui e colocou no começo da lista. Pegou esses elementos aqui e colou no final da lista, tá? Então
o mais, ele concatena, né? Concatenar é colar listas. Funciona também para tuplas, tá? Se você tiver duas tuplas e somar duas tuplas, ele vai criar uma nova tupla com os elementos grudados, tudo bem? Então aqui ele criou uma nova tupla A mais B, tá? Posso até dar um nome para essa tupla, chamar de C, né? Então aqui, ó, C é a minha tupla colada, beleza? Vamos ver esse código aqui que foi criado, ó. A, 2.2, o que é isso aqui? Está acessando todos os elementos antes do elemento 2. É span and eggs, né? Então, estou acessando a tupla A, ó. Veja A aqui, ó, né? E agora eu vou somar, tá? Com isso aqui, ó. Com a tupla. Com a tupla não, com a lista, né? Bacon, 2 mais 2, né? Isso aqui vai virar 4 e isso aqui fica bacon. Então, se eu fizer isso aqui, ó, virou cria uma nova lista que contém os elementos, os dois primeiros elementos da lista A, tá? Com uma nova lista, que é bacon e 2 mais 2. Então, somei esses dois. Aqui é uma lista, aqui é outra lista. Estou colando essas duas listas. Beleza? Então, acabo com essa lista aqui colada. Tudo bem? Então, olha só. Se eu pegar uma lista, 1, 2, 3. Pego uma lista, tá? Uma lista aqui sem nome. E multiplico essa lista por um número, por exemplo, 3 vezes essa lista, o que ele vai fazer? Ele vai somar essa lista 3 vezes, ó. Ou seja, ele criou a lista 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. É como se ele tivesse somado 1, 2, 3, mais 1, 2, 3, mais 1, 2, 3, tá? Então, a multiplicação de uma lista, ele repete os elementos da lista, tá? Ó, olha esse código aqui, então. Vamos calcular, vamos usar esse código, ó. A3, o que o A3 faz aqui? Isso aqui está pegando os elementos antes do 3 da lista, né? O elemento 0, 1 e 2 da lista A. Tá? Pegou esses três primeiros elementos aqui, né? 2 pontos até o elemento 3. Aí ele pegou isso aqui e multiplicou por 3, ó. 3 vezes A. Esse código aqui, ó. 3 vezes essa lista. Então vai criar uma lista que é spanegg 100, spanegg 100, spanegg 100, né? E agora ele somou com outra lista de um elemento com o texto blue. Isso aqui vai colocar um novo elemento na lista aqui no final, né? Então, multiplicou por 3 e somou o blue no final. Então, eu posso criar várias coisas dessa forma aí com a lista, tá? Então, o operador de multiplicação repete a lista e a soma cola as listas, né? Então, é isso aí, pessoal. Essa ideia aí das listas.